Você percebeu que seu cachorro está apresentando medo, está inseguro com algumas coisas? Será que é normal isso? Será que faz parte do temperamento dele e que a gente não tem o que fazer para melhorar a vida dele? Bom, eu sou Juliano Sanches, sou analista comportamental canino e adestrador, e nesse vídeo eu quero te dar algumas informações importantes para você lidar com seu cachorro que tem medo. Então eu já te convido para se inscrever no canal, para ativar as notificações, para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a ter um cachorro obediente, feliz e respeitando o que o seu cachorro sente. Bom, será que o medo é normal? Será que faz parte do comportamento? Bom, até pra gente o medo, sim, é algo que acontece. Inclusive, ele serve para nos proteger. Imagina se você não tivesse medo. O que aconteceria se você não tivesse medo? Você passaria na frente do carro que está andando, você seria atropelado provavelmente, você tentaria pular de um prédio para o outro, embora tem gente que supera esse medo e pula mesmo, né? Mas esses medos, eles servem para proteger, para que não aconteça nada de errado, nada de mal, que não coloque a nossa vida em risco. Isso faz parte, inclusive, do nosso instinto de sobrevivência. E os cães, eles também sentem medo. Sim. Agora, é normal? Até que ponto é normal? E o que a gente pode fazer para ajudar o nosso cachorro a não sofrer? Existem duas fases muito fortes em que o cachorro apresenta o medo, que vai da 7ª à 12ª semana e depois por volta de uns 8 meses. Então, essa fase é uma fase muito importante e o cachorro ele precisa ter experiências positivas com tudo que é diferente. Então, se o seu cachorro ele ficou ali no meio do mato, ele não teve nenhum contato com nenhum tipo de barulho, nada de diferente, o que acontece com esse cachorro? Ele não está preparado para essas situações. E ao mesmo tempo, não é você colocar o seu cachorro numa situação ali e achar que vai estar tudo bem. Porque nessa fase, inclusive, podem gerar os traumas. Os traumas mesmo que vão fazer com que ele entre em pânico e entre num estado que ele não consiga se controlar quando ele tiver medo. E depende muito da sensibilidade de cada cão. Depende muito do temperamento. E a gente pode observar desde cedo o quanto esse cachorro ele sente medo, o quanto ele supera os medos. Inclusive, dá para fazer um testezinho com ele quando ele é filhotinho para você perceber. Então, o que acontece em relação ao medo? O medo, ele pode aumentar. Sim, ele pode ficar cada vez mais medo. Por quê? Quando o cachorro ele sente medo e ele consegue algo que faz com que justifique esse medo, ele consegue, por exemplo, um carinho, ele consegue atenção, você pode deixar o seu cachorro mais medroso, sim. Ao mesmo tempo, não é ignorar e pronto, acabou, tá? Você precisa deixar seu cachorro em uma situação confortável, mas você tem que tomar muito cuidado para não reforçar esse medo, não recompensar. Você tem que deixar o seu cachorro cada vez mais seguro. E uma maneira muito legal de lidar com esse medo é através de dessensibilizações. É você expor esse cachorro em com pequenas doses, como se fossem pequenas doses desse estímulo que pode causar medo nele. E isso vai fazer com que ele não entre nesse estado que ele se descontrola. Esse é o problema. A gente precisa entender como o cachorro se sente, precisa entender as emoções dele para criar essas pequenas experiências. E eu gosto muito de trabalhar com cães que sentem medo. É importante você não julgar um cachorro como medroso, tá? Porque ele não é medroso, ele sente medo em algumas situações. O cachorro não vai sentir medo de tudo. Alguns têm mais essa característica, outros têm menos. Mas não adianta a gente julgar e falar ele é medroso e é assim mesmo. Não. Você pode ajudar o seu cachorro a superar esses medos.
Eu, inclusive, peguei uma cachorrinha, eu ganhei uma cachorrinha, uma Spitz, e normalmente a gente encontra esses medos muito mais fortes em cães de pequeno porte. Porque esses cães de pequeno porte, eles precisam se proteger mais, porque eles são mais indefesos. Então, é muito característico das raças de pequeno porte. E às vezes o medo, ele se torna agressividade, porque ele entende que naquela situação de medo, ele tem que enfrentar o medo. E é por isso que a gente vê muitos cães de pequeno porte também agressivos. E toda vez que ele entende que quando ele age com agressividade, ele resolve o problema, isso vai fazendo com que ele fique cada vez mais agressivo. Ou seja, o medo e a agressividade, eles estão muito linkados. Eles estão muito juntos. Normalmente, os cachorros que são muito agressivos, eles têm insegurança. Mas deixa eu te contar a história da minha cachorrinha. Era uma Spitz e eu ganhei ela. Ela já veio para casa com uns 4 meses. Tinha um amigo que ele trocou um filhote, ele tinha um border, trocou com uma Spitz e me presenteou com essa cachorrinha. Então eu nem pude escolher. Você pode escolher um cachorro que tenha menos essa característica de medo. E eu vou te falar, já te falei que eu vou te falar como é que você faz isso. Mas eu não pude escolher. Eu ganhei, fui buscar ela no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, fui e volta, fiz um bate e volta para buscar ela. E aí eu cheguei aqui, eu percebi que ela era muito insegura, muito mesmo. E até da gente ela não se aproximava muito, né? Ela apresentava um medo bem forte. E foi uma ótima escola para mim, porque o meu objetivo... E foi uma ótima escola para mim, porque eu aprendi como criar situações para que ela superasse esse medo. De pessoas, inclusive, ela se abaixava e fazia xixi. E ao longo da vida dela, eu fui trabalhando para que ela ficasse cada vez mais segura. E realmente foi o que aconteceu. E eu fiz a mesma coisa não só com ela, mas com vários alunos. Já peguei cachorro, inclusive, que não saía na rua, não andava na rua. Peguei uma vez um maltezinho que era muito parecido. Até chamava ele não vinha. E ele morava na Avenida Angélica. Aquela barulheira, né? Um monte de carro. E eu consegui fazer com que ele se sentisse seguro, com que ele conseguisse andasse na rua de uma maneira em que ele não entrasse nesse modo, eu chamo de modo off, quando o cachorro não consegue se controlar, não consegue controlar as emoções dele. Muitos cães querem fugir, inclusive, se debatem se tiver na guia. Muitos cães usam agressividade e eu coloquei esse cachorrinho em uma situação em que ele conseguia se controlar, que ele conseguia observar as coisas ao redor dele sem entrar nesse estágio, né? Então é completamente diferente você fazer esse processo em que o cachorro ele vá superando gradativamente o medo do que você fazer uma imersão. Tem muita gente que acha que ele tem medo. Não, eu vou colocar... Ele tem medo de cachorro? Então eu vou pegar ele e vou levar ele onde tem um monte de cachorro. Eu já vi isso. Já vi gente fazendo isso nesses parques de cachorro. Isso é horrível. É horrível. Porque você se coloca no lugar do cachorro. Imagina que você tem medo de alguma coisa, seja de avião. E alguém quer que você supere esse medo. E vai pegar, vai te amarrar os braços. Vai, não, você vai, não tem problema nenhum, vai lá. E aí você entra nesse avião amarrado. Como é que você ia se sentir? Então, colocar o seu cachorro em situações em que ele é obrigado a lidar com aquilo, sem ter escapatória, sem ter como fugir daquela situação, isso causa problemas ainda maiores. E é aí que a gente vê as reações do medo. Quais são as reações do medo? Congelar, fugir ou atacar. Então, às vezes você vê o cachorro naquela situação ali paradinho, quietinho, e você acha que está tudo bem, mas por dentro ele está sofrendo. Por dentro ele está liberando hormônios ali de estresse.
que fazem com que ele possa até chegar a ter um ataque cardíaco. E os cães, eles tendem a não demonstrar fraqueza. E a gente tem que levar isso em consideração para não expor o nosso cachorro em uma situação que ele não consegue lidar com aquele sentimento dele. Você precisa ter em mente como o seu cachorro se sente. Você precisa observar e entender o seu cachorro e não expor ele em uma situação. Como é que o seu cachorro, quando está com medo, ele vai reagir? Primeira coisa, ele tentar sair dali. E se ele estiver na guia, ele não tem como sair daquela situação. Imagina você com medo de alguma coisa, você não podendo sair dali, daquele lugar. Como é que você se sentiria? Agora imagina o seu cachorro que está na guia e ele não consegue sair daquela situação. E aí o que ele pode fazer? Ou ele vai congelar, e é por isso que a gente vê muitos cães, por exemplo, que tem medo de rua, e vai na rua e não quer andar, e aí a pessoa fica injuriada, fica irritada porque o cachorro não quer andar e quer forçar, ou até quer usar um enforcador para fazer com que o cachorro ande. Olha a grande sacanagem que é com o cachorro. Então a primeira coisa é aprender a se colocar no lugar do seu cachorro. A empatia é fundamental no relacionamento entre pessoas e é fundamental entre você e o seu cachorro. Porque ele não consegue se colocar no seu lugar. Você precisa se colocar no lugar dele e entender o que ele está sentindo para não colocar ele em uma situação desagradável, desconfortável. Está nas suas mãos educar o seu cachorro. Está nas suas mãos o comportamento dele. E os comportamentos dele vão sendo construídos de acordo com o que ele vai vivendo. Então, se você não tiver consciência de como lidar com esses comportamentos dele, a grande probabilidade é que ele vai ter os comportamentos que você não quer, porque você não preparou ele para aquilo. Você não teve consciência de como fazer com que o seu cachorro entendesse como ele tem que agir naquela situação. E de certa forma, você não respeitou o que ele estava sentindo. E é aí que os problemas de comportamento vão acontecendo. É aí que o seu cachorro começa a latir para outros cachorros, querer avançar em outros cachorros, ou até mesmo em pessoas, em crianças. Às vezes uma situação que para você não tem nada demais, para o seu cachorro tem. Às vezes o fato de você estar com seu filhotinho naquela fase que eu falei, logo nos primeiros dias. Deixa eu levar ele para socializar. E aí vem um monte de gente estranha e começa a botar a mão na cabeça dele. E ele se sentiu inseguro. Qual vai ser o aprendizado dele quando ele passou por isso? Essa sensação de alguém vir colocar a mão na minha cabeça é ruim. E aí, conforme ele vai crescendo e alguém vai tentar vir colocar a mão na cabeça dele, o que ele vai fazer? Ele vai começar a atacar. Porque ele não quer aquele tipo de interação. Ele não foi bem preparado para esse tipo de interação. Então a gente não pode imaginar, é um cachorro, todo cachorro gosta de que vem passar a mão. Não é bem assim não, se coloca no lugar dele. Imagina você aí, e aí vem um monte de gente, ai que bonitinho, passando a mão na sua cabeça. Como é que você ia se sentir? Com pessoas desconhecidas. Cada cachorro, ele vai interagir de uma maneira. Para cada cachorro, ele vai ter uma associação diferente. E existem vários caminhos psicológicos para um comportamento. A gente não pode falar sempre, ele faz isso por causa disso, ele faz isso por causa daquilo. Não dá para saber. Você pode até ter uma ideia, mas muitas vezes você nem percebeu. Se você não tem conhecimento, você nem percebeu quando isso foi criado. Você nem consegue perceber, se você não entende o seu cachorro, se você não sabe como ele está se comunicando, como ele está se expressando, a linguagem corporal dele, você não sabe nem se ele está se sentindo bem ou não com aquele tipo de situação. E para você está tudo bem. Às vezes uma posição de orelha, um rabo, uma cabeça, pode significar algo que você não está
entendendo, você não está passando despercebido para você. E eles estão o tempo inteiro se comunicando. O tempo inteiro o seu cachorro está querendo te dizer algo. Ele não fala português, mas ele tem o corpo dele para se expressar. E muitas vezes ele começa a se expressar de uma maneira que você não entende. Ele começa a latir, ele começa a ficar inquieto, ele começa a destruir os móveis, ele começa a fazer xixi por tudo quanto é lugar. Né? Por quê? Porque está ligado também às emoções dele. Seu cachorro tem sentimentos. Por mais que um dia isso foi um absurdo, hoje em dia a gente sabe que muitos comportamentos eles estão ligados às emoções, ao que o seu cachorro sente. E a gente tem na nossa mão a possibilidade de dar uma vida melhor para ele e mostrar para ele que ele pode viver num mundo mais seguro, que está tudo bem aquele tipo de situação. Seja uma situação de chegar uma visita, né? Quantas pessoas acabam não conseguindo receber uma visita porque o cachorro avança? E isso pode estar ligado a medo também. Então é você mostrar para o seu cachorro como é que ele deve agir naquela situação. Então, para você entender isso, colocar um pouquinho melhor no lugar dele, imagina o seguinte. Imagina para esse tipo de caso, tá? Que o cachorro avança quando vem uma visita. Imagina que você está na sua casa, tranquilo ali, e de repente tem uma pessoa entrando na sua casa e você não convidou essa pessoa. É uma pessoa estranha, ela entra. Como é que você se sentiria? Você não se sentiria inseguro? Pois é isso que se passa com o seu cachorro. Para que o seu cachorro não sinta medo, para que ele não sinta agressividade, ele precisa entender aquele tipo de rotina, que é normal chegar uma pessoa, que é normal entrar pessoas diferentes em casa, né? E isso acaba sendo muito complicado durante essa pandemia, para fazer essa preparação com o cachorro, já que não está se recebendo muitas visitas, né? Então, é importante você ter planos de socialização com o seu cachorro, para que ele consiga superar essas situações em que ele pode ficar com medo. E só você pode fazer isso. Do contrário, se você não treina o seu cachorro, se você não prepara o seu cachorro para aquelas situações, ele vai agir de acordo com os instintos dele. Então, se você não prepara o seu cachorro para determinados tipos de situações, ele vai agir de acordo com o temperamento e de acordo com os estímulos dele, que ele sente ali. Então, você está nas suas mãos preparar ele para que ele entenda como ele deve agir em cada tipo de situação. Só você pode fazer isso por ele. Então, a todo momento você está treinando o seu cachorro. A todo momento você está criando experiências. E se você não tem a consciência de como criar essas experiências, a tendência é que ele vai começando a ficar cada vez mais desobediente, ele vai começar cada vez mais a oferecer os comportamentos que você não quer dele. Porque esse é o normal. Esse é o curso normal para quem não entende como preparar o cachorro para uma vida real. Então, se você vive isso com seu cachorro, você deixou de criar essas experiências para que ele se sentisse seguro. E não está tudo perdido. É claro que toda vez que você já deixou um comportamento indesejado acontecer, toda vez que você já deixou com que esses comportamentos sejam construídos e se tornaram hábitos, mais dificuldade você tem para lidar com esses comportamentos. Por isso que o caminho é sempre você começar a educar o seu cão já o mais cedo possível, porque aí você tem nas suas mãos a possibilidade de não errar. E se você vê algum problema no meio do caminho, você tem conhecimento para modificar esse comportamento e mostrar para o seu cachorro como você quer que ele se comporte. E você tem isso nas suas mãos, sem precisar brigar, sem precisar dar bronca, sem precisar se estressar, sem precisar usar qualquer tipo de material que vai causar qualquer tipo de
ameaça, desconforto ou susto no seu cachorro. Por isso que respeitar o seu cachorro, respeitar as emoções do seu cão é o melhor caminho para você ter um cachorro obediente. E se faz sentido para você, eu já te convido a se inscrever e curtir esse vídeo para você receber mais vídeos como esse que vão te ajudar a ter um cachorro obediente. Abraço!